Oi, pessoas. Boa tarde. Bem-vindos mais uma vez ao EAD Summit. Todo mundo que estiver aí nos estandes, vai começar um papo aqui sobre educação corporativa. Enfim, vamos lá. Eu sou a Carol Prado, eu sou Head de Produto na NDD Tech, do produto Cubo LXP. Quem quiser visitar a gente, conhecer um pouquinho mais ali sobre o produto, a gente está ali no stand, aqui na salinha ao lado, tá bem? Bom, vamos lá, pessoal. A ideia hoje é a gente ter um papo sobre todas as tecnologias que estão disponíveis hoje para a gente fazer uma educação corporativa mais tecnológica, mais digital. E aí, quando a gente entra nesse universo, a gente tem uma série de tecnologias que estão cada vez mais chegando ao ambiente empresarial para impulsionar o desenvolvimento de pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Tanto sobre a gestão do conhecimento em si, sobre como ela impacta no desenvolvimento das pessoas, dos colaboradores, clientes, fornecedores, enfim, da sua empresa. E quando a gente entra nesse tema, né, da tecnologia, claro, a gente não vai deixar de falar sobre como é importante também aplicar metodologias para que essas tecnologias funcionem melhor, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro me apresentando aí para quem não me conhece, até também não vou perder muito tempo aqui nesse slide. Hoje eu estou, né, como Head de Produto no Cubo, do Cubo LXP. Também tenho uma startup em paralelo, que é a Cogtech. Já atuei como gerente de serviços, projetos, processos, enfim, em empresas como TOTUS, Mastermac, Neros, enfim, várias empresas aí do país. Sou mineira, como vocês perceberam, né, pelo sotaque. Meu colega que sempre fotografa os eventos da CAT está aqui do lado me vigiando. Bom, e faço parte também do grupo Mulheres ACAT, aqui em Floripa, e fundei também o grupo Tech Female Floripa, para construir uma comunidade de mulheres em tecnologia aqui em Florianópolis. Bom, e aí como é que essa história, né, se mistura, né? A minha formação é em tecnologia, mas eu sempre fui muito apaixonada pelo tema gestão do conhecimento. E assim eu comecei, de certa forma, a transitar por várias áreas que se conectam com a gestão do conhecimento. E aí, dentro disso, né, eu passei por processos de negócio, gestão de processos, enfim, diversas áreas dentro dessas empresas que se conectam com a gestão do conhecimento. Bom, mas vamos lá para o nosso papo de hoje, então, né? Acho que a primeira coisa que é importante a gente contextualizar é que nós estamos vivendo, né, um cenário extremamente caótico em termos de mudanças, né? Ou seja, uma série de imprevisibilidades. E muitas delas, inclusive, foram previstas. Então, por isso que eu deixei o "in" aí entre parênteses, tá? Quando a gente olha para a inteligência artificial, esse não é um campo de agora, esse é um campo estudado desde a década de 40, que se impulsionou na década de 60. Então, a gente está falando de imprevisibilidades, como a IA, que, na verdade, são movimentos e frentes de trabalho e de estudo que já estão acontecendo há muito tempo, mas que, para colocar em prática, a gente precisou esperar essa tecnologia chegar nesse patamar para que, de fato, a gente trouxesse isso para a prática, né, organizacional. E, além disso, né, a gente tem uma série, aí, por exemplo, de eventos que também causou aí uma transformação repentina e que a gente realmente não teria como se planejar. Então, por exemplo, né, bem no primeiro dia do evento, o pessoal citou, né, o quanto a pandemia foi um motor para a tecnologia chegar, de fato, para a educação. Ou seja, o quanto a educação à distância realmente foi impulsionada pelo movimento aí, né, da pandemia, enfim, para que todo mundo se adaptasse ao processo do trabalho remoto, para que todo mundo conseguisse, de fato, disseminar conhecimento independente da restrição de contato que a gente tinha. E, da mesma forma, a gente tem uma série de outras mudanças que estão acontecendo, que a gente está vivenciando agora, como mudanças climáticas, o impacto dos desastres naturais, enfim, que faz com que a gente repense toda a nossa lógica social, desde como a gente se desloca entre as cidades, até como a gente vive, onde a gente mora, etc. Né? E quando a gente olha também para uma questão de formação dessa sociedade, a gente também tem um movimento muito forte, muito grande em relação a essa diversidade de gerações hoje dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. Cada vez mais, a gente tem mais pessoas jovens trabalhando com mais pessoas, né, aí, da terceira idade, exatamente porque essas gerações vêm se misturando aí nesse ambiente, né? Além disso, a gente também tem, em função dessa questão geracional, uma diferença muito grande em relação ao comportamento. Então, hoje, a relação entre loja física e loja virtual, ainda que seja uma relação de amor e ódio, é uma relação muito forte. Muito raro hoje uma grande marca, né, uma grande rede de roupas, enfim, não estar no meio digital também. Ela tem que ter aí realmente uma omnicanalidade, que a gente chama, né? Tem que ser omnichannel.
E quando a gente olha também, por exemplo, para a questão das redes sociais, a questão da privacidade. Hoje, a geração do Gabriel já gosta muito menos de rede social do que a minha geração. E aí, como é que a gente faz para se adaptar a todo esse contexto que é caótico e que é totalmente cheio de coisas inesperadas, de transformações e de novos comportamentos? E aí, olhando para isso, né, quando a gente olha para a esfera da gestão do conhecimento em si, dentro desse cenário de caos, né, a gente tem duas questões muito importantes. A gente reconhece, em primeiro lugar, que dado é poder, né? Há muito tempo também se fala, quem lê um pouquinho aí sobre sociedade da informação, desde a década 2000, fala bastante sobre isso, né? Informação é poder. A gente vive numa sociedade que é toda construída com base em informação. E olhando para esse cenário, a gente tem ainda uma tecnologia que impulsionou esse volume de dados, ou seja, a gente nunca teve tanta informação disponível em meio digital como a gente tem agora, e mesmo assim a gente se perde para encontrar a informação que a gente realmente precisa, tá? Então esse é um desafio bem grande. E quando a gente olha para as promessas em relação a essas tecnologias, metodologias, enfim, a gente tem também que transformar a forma como as próprias empresas lidam com essas informações. Porque muitas vezes elas têm uma série de softwares, sistemas e métodos e trabalhos, processos, enfim, que estão capturando e disseminando diversas informações, mas muitas vezes sem propósito, sem foco, sem direcionamento, porque ela não sabe trabalhar de fato esse volume informacional que está disponível. E a mesma coisa, pessoal, para quando a gente olha também para o cenário em que as pessoas têm que continuar se capacitando cada vez mais para se manterem também empregadas, para também se manterem a par das novas tecnologias, mas principalmente para também trazerem inovação para o ambiente empresarial, né? A gente estava falando hoje mais cedo sobre isso. Não existe mais opção de não estudar, de não continuar estudando, né? O lifelong learning saiu da modinha do nome bonito do LinkedIn para uma realidade. A gente está fazendo cada vez mais ações de conhecimento, seja num evento como esse, ou participando de um curso rápido, ou comprando um curso à distância, um curso livre, enfim, exatamente para a gente conseguir acompanhar a velocidade dessas transformações. E aí, como é que essa empresa também faz com que esse conhecimento, que está mudando o tempo inteiro, porque o produto muda, o serviço muda, como é que essa empresa faz para garantir que esse conhecimento vai chegar na mão do colaborador e que ele vai se atualizar no tempo certo? Aí a gente está falando de upskilling, reskilling e tudo mais, tá? E aí entra o cenário, né, em que as novas tecnologias entram como parceiras, de fato, nesse processo. Ou seja, se eu tenho uma dificuldade de fazer com que toda essa informação que eu venho construindo a nível global, né, de fazer com que ela seja devidamente utilizada, devidamente aproveitada, se eu tenho dificuldade de fazer o meu time entender como que uma IA pode potencializar o nosso trabalho, como ela pode fazer a gente ganhar produtividade, qual é a forma, né, de eu levar esse conhecimento para o time? Também através da tecnologia. A tecnologia é um meio, é um canal para fazer isso acontecer. E aí, claro, obviamente, ela impacta em toda a estratégia que você vai adotar no seu negócio, né? Então, estou optando por fazer, por exemplo, a capacitação de todas as minhas franquias, como, por exemplo, aqui o caso dos polos, né, dos meus polos, sem uma restrição geográfica. Como que a tecnologia pode ajudar isso a acontecer? E aí o ensino à distância, obviamente, entra como um mecanismo para fazer isso acontecer também para as organizações, tá? E aí, olhando para esse cenário, eu elenquei aqui 4 tecnologias que a educação corporativa cada vez mais vai se aproximar delas para fazer com que isso aconteça, né? IA já está mais do que batido, né, gente? Todo mundo já falou sobre IA aqui nesses 3 dias, e não vou deixar de citar, apesar de todo mundo ter falado, mas, com certeza, trazer a inteligência artificial para a realidade prática dos colaboradores numa empresa é fundamental para que as pessoas saibam utilizar corretamente. Hoje, a gente tem dificuldade de fazer as pessoas, inclusive, criarem prompts de qualidade. E criar prompt de qualidade é saber fazer a pergunta certa dentro de um contexto. E, para isso, as pessoas também têm que ser capacitadas, ainda que a gente ache que não, tá? E aí, quando a gente olha para o outro cenário aqui do Machine Learning, claro, a gente precisa começar a trabalhar todos os dados que a gente tem dentro do contexto da educação corporativa para gerar melhores experiências para os nossos colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores, etc. E por quê? Porque a gente tem uma série de informações sobre qual é o tipo de conteúdo que ele gosta, qual é o tipo de mídia, né, do objeto educacional que ele gosta mais, quanto tempo ele leva em determinado conteúdo para poder realmente, né, terminar aquele conteúdo, se ele gosta mais de um treinamento que está numa ação gamificada ou se ele gosta muito mais de um treinamento que são de vídeos curtos, enfim. Quais são as informações que hoje a gente já coleta
mas que a gente não transforma isso de fato, né, em algo para tomar a decisão e para realmente gerar uma experiência mais personalizada, uma experiência mais direcionada e principalmente com melhores resultados de engajamento. Terceiro item, Big Data, né? Mais uma vez, gente, estamos falando aí de um grande volume de informação que a gente ainda não processa com o devido cuidado, com a devida qualidade que a gente tem, né? E o potencial dessas informações, né, considerando que esse é um volume sem precedentes, é incrível, porque permite a gente, inclusive, direcionar para onde o produto deve ir. Então, por exemplo, eu vi aqui na palestra anterior do pessoal do Telesapiens, ele falando sobre mapa conceitual, e mapa conceitual também é uma teoria lá de 1900 e bolinha, enfim, que fala exatamente sobre como a gente ancora os nossos conhecimentos em conhecimentos mais basilares, ou seja, a gente aprende em camadas. Como que a gente pode levar essa percepção dessa aprendizagem em camada para uma análise em relação aqui ao Big Data? Vou dar um exemplo. A gente tem ali, por exemplo, dentro de uma empresa, né, de tecnologia, uma trilha que ensina uma pessoa do suporte, né, o atendimento ao cliente a trabalhar. Adianta você explicar para a pessoa como ela trabalha com o software daquela empresa, se ela entender qual é o seu processo de negócio? Não. O conhecimento basilar dela é o processo de negócio. Depois ela tem que aprender sobre a ferramenta e as camadas vão se construindo. Essa percepção de quais são os conhecimentos que são basilares e como é que eles se encadeiam, é algo totalmente mapeável via fluxo, né, via sistema, para que depois você saiba qual é a melhor jornada de aprendizagem que deve ser apresentada ou deve ser sugerida, recomendada, por exemplo, para determinada função, equipe, etc. Então, trabalhar o Big Data nesse sentido, para gerar cada vez mais uma experiência mais conectada com o colaborador, é fundamental. E, por último, e não menos importante, das 4 que eu elegi, que isso fique bem claro, né, porque tem várias outras, a gente tem a questão da realidade virtual e aumentada. E aqui eu trago um exemplo bem clássico, né, e eu acho que é mais fácil para todo mundo imaginar, que é o seguinte. A Petrobras, por exemplo, ela tem uma equipe de mergulho de profundidade para trabalhar nas plataformas. E essa equipe de mergulho de profundidade, obviamente, ela tem ali uma questão de insalubridade, né, do trabalho que é muito maior. E não dá para se fazer mergulho continuamente, além de 60 metros, 100 metros, enfim, sem algum tipo de risco à própria saúde. Tudo bem, mas eu preciso que alguém faça isso, porque não necessariamente uma máquina, um robô vai alcançar aquele problema. Como que a realidade aumentada e virtual, né, pode entrar nesse cenário? As pessoas podem emular esse cenário do mergulho para que as pessoas saibam exatamente qual é a ação que tem que ser feita, gravem aquele procedimento operacional, realmente tenham a sensação de prática, para só realmente, quando for necessário, fazer em um momento final, uma validação desse conhecimento, a pessoa ter que se submeter ao risco de fazer um mergulho de alta profundidade. Isso cada vez mais tem sido feito, por exemplo, para treinamentos de segurança do trabalho, incêndio, etc., que são treinamentos normalmente muito críticos. Mas eu dei exemplos, né, extremos. Nada impede também que uma empresa que quer treinar, sei lá, uma unidade de outra região, mostre como é que deve ser feito um procedimento, por exemplo, laboratorial. Qual é a sequência, que se pega um tubo de ensaio, enfim. E que você possa, né, exercitar esse conhecimento, ainda que não tenha a mesma estrutura. Tá? Bom, e aí, né, gente, quando a gente olha para a expectativa, obviamente, isso aqui também é muito importante, é fundamental a gente entender que quanto mais a gente desperdiça conhecimento nas empresas, mais prejuízo elas têm. E eu trouxe um dado aqui que, para mim, sempre me dói muito toda vez que eu falo sobre ele, que o Instituto, né, de Pesquisas americano, que é o IDC, ele fala exatamente sobre as 500 empresas que estão listadas lá na Fortune, né, as primeiras 500 lá, elas perderam, né, no último ano, 31,5 bilhões, né, em dinheiro, pensa, dinheiro puro da empresa, em função de não fazerem a gestão, né, de forma correta do conhecimento dentro da empresa. Isso aqui, gente, entra erro de procedimento, falha no atendimento, erro na montagem de um produto, entrega de um lote de produto com defeito, enfim, tudo isso a causa inicial, né, como conhecimento, como a defasagem de conhecimento. E aí, entrando ainda nesses dados aqui também do IDC, né, hoje, a gestão do conhecimento já entrega um aumento de produtividade de 25%, esses são dados, né, de pesquisas feitas pelo IDC, redução de custos de 15%, melhoria de produtos e serviços de 20%, aumento da satisfação dos clientes de 10% e a retenção
segue sendo um desafio, né, a retenção de funcionários em até 5%. E, claro, aqui entra também questões, né, mais individuais, mais pessoais nesse processo. Mas, do ponto de vista, né, de resultado, a gestão do conhecimento organizacional, uma educação corporativa, né, motivada por novas tecnologias e tudo mais, pode impedir esse prejuízo que a gente está visualizando aqui. Tá? Bom, e aí, né, entrando um pouquinho mais na nossa área especificamente, e como a gente pode, de certa forma, beber naquelas 4 fontes que eu mostrei para vocês, né? Aqui tem um conceito que é bem importante, que sempre gera aí uma discussão árdua, assim. Então, vou trazer a minha visão, mas vocês podem encontrar na literatura conceituações diferentes, tá? Bom, vamos pensar então, né? A gente veio de uma geração aí em que os LMS em si, né, tinham como foco a gestão dos dados do treinamento, dados puros, ou seja, eu controlava a presença, quem eram os alunos, nota, enfim, né, uma pesquisa de satisfação em relação ao treinamento e tudo mais. Mas a gente ainda não tinha um foco em entender qual era o comportamento em si do aluno, por que ele abandonava uma aula, por que ele deixava de participar de uma atividade online, alguma coisa nesse sentido, né? E aí entra, né, a geração dos LXP, ou seja, Learning Experience Platform, né? O foco é na experiência do aluno. E quando a gente olha para o LXP, ele sai da camada dado, né? Lembrando lá do conceito da gestão do conhecimento, que é dado, informação e conhecimento, né? E tem até várias figurinhas de WhatsApp que já botam a sabedoria no final, né? A importância aqui é que a gente entra numa nova camada de informação que permite tomar decisão, tanto em relação ao processo educacional, né, o processo de gestão de aprendizagem de fato, como entender mais sobre qual é o ponto em que o aluno precisa de algum tipo de reforço para ele ganhar aquele conhecimento sobre a prática do trabalho. Tá? Lembrando, tudo que eu estou falando aqui se aplica ao contexto da educação corporativa, mas o processo de aprendizagem, a educação em si, é o mesmo em qualquer empresa de educação. Tá? Bom, e aí a gente vai para o LXM, que é essa próxima camada. Tá? Quando a gente fala do LXM, a gente está falando do foco na gestão de aprendizagem com dados. Ou seja, como a gente pode gerar ali numa Learn Experience Management, tá? A gente está olhando para uma plataforma de gestão de aprendizagem, tá? Gestão da experiência mesmo, de fato. E aí esses dados permitem que algumas decisões sejam tomadas. Então, por exemplo, como eu posso melhorar meu próximo fluxo do meu treinamento aqui de onboarding? Como é que eu posso garantir que minha adesão ao processo de onboarding numa empresa seja maior? Vou dar um exemplo. Uma empresa contrata, sei lá, 2, 3 janelas por mês, toda segunda-feira, né? Bem clássico. Várias pessoas aí do mercado, especialmente empresas como varejo, que tem um turnover alto. Né? Na hora que você começa a acompanhar esse processo de onboarding, normalmente ele começa num ritmo bom e ele tende a cair porque a operação toma essas pessoas, a operação suga essas pessoas, elas passam a ser tiradas do processo de aprendizagem para entrarem no fluxo normal do trabalho. Como que isso pode gerar algum tipo de indicador para mostrar para a liderança o quanto isso impacta no resultado da operação? Você pode comparar as pessoas que ficaram mais tempo de onboarding, cumpriram mais o processo de treinamento em relação ao resultado que elas trazem para a empresa. Então, por exemplo, indicadores de erro no processo de trabalho, indicadores de produtividade, indicadores de ausência, indicadores até mesmo de tempo de entrega de algum produto, de algum serviço. Tá? E aí, quando a gente olha para essa gestão da aprendizagem com dados, a gente começa a monitorar esse comportamento exatamente para gerar transformações no processo de aprendizagem. Então, se você monitora um onboarding, aprende com ele, o próximo onboarding você já melhora. E aí você vai alcançando taxas de retenção, de engajamento muito maiores nesse processo. Tá? Entretanto, né, obviamente, a gente ainda tem 4 grandes desafios, né, para poder fazer isso acontecer da melhor forma possível. E aqui entram as oportunidades, inclusive, de edtechs como o próprio Cubo. Né? Primeiro, como é que a gente pode utilizar da melhor forma possível a aplicação de IA para criar e monitorar melhor novos conhecimentos. Tá? Então, isso é uma coisa que cada vez mais está na pauta de todas as empresas de tecnologia para a educação corporativa. Como eu posso aprender mais sobre o comportamento dos alunos, colaboradores, para eu gerar uma experiência mais imersiva, para eu conectar mais com a prática de trabalho, para eles realmente trazerem mais resultado?
Como eu posso fazer uma gestão mais data-driven, né, para gerar ações preventivas, porque a gente ainda é muito reativo em relação aos problemas, em relação, né, ao desenvolvimento de pessoas. Para a gente conseguir realmente construir soluções que vão melhorando a cada ciclo que elas acontecem. E, por último, e não menos importante, a criação aí de um novo conceito de interação e prática do conhecimento. Não sei se tinha alguém aqui ontem na palestra da Grazi Bresolin, ela falou sobre neoaprendizagem. E esse é um ponto muito importante no cenário de empresas, porque o aprendizado de adulto é diferente do aprendizado de criança. O adulto normalmente aprende fazendo. É mais difícil para o adulto aprender de forma lúdica. Então, aqui é super importante que, cada vez mais, todo e qualquer tipo de tecnologia voltada para a educação corporativa, mas também para a educação convencional, olhe bastante para essa questão de quanto mais eu posso ser interativo, quanto mais eu posso ajudar o cliente a gerar prática do trabalho naquele momento. E aí a gente vê várias empresas criando, por exemplo, SCORMs, né, arquivos, mídias interativas, em que as pessoas podem ter a sensação de estar emulando um sistema, por exemplo, clicando no sistema, simulando uma utilização de uma plataforma, exatamente para que elas pensem que elas estão no ambiente real, que gerem até mesmo a prática mecânica, porque o adulto também tem muito apego à prática mecânica, ele guarda muito nesse aspecto. Tá? Então, esses são os 4 desafios hoje para qualquer empresa, né, especialmente que está nesse ramo aí dos Ls. Tá? E não é diferente para o Cubo. Tá? É nesse sentido que a gente está caminhando também. Bom, e aí os poréns, né, gente? Beleza, a gente sabe para onde a gente quer ir e quais são aí os nossos desafios de mercado e culturais, etc. Né? Um desafio, obviamente, é cultural. Né? Grata aqui para não me deixar mentir. É super difícil ainda, especialmente no mercado brasileiro, a gente trazer a perspectiva do impacto da educação corporativa bem feita. Normalmente o questionamento, mas eu vou treinar um colaborador, ele vai sair da empresa depois, eu estou investindo nele. E, na verdade, você está deixando de ter um resultado melhor e de reter uma pessoa com talento, exatamente porque você não está investindo naquela pessoa. Então, esse é um baita desafio, especialmente trazendo isso para uma tecnologia digital. A gente ainda tem muita resistência. Tá? Segundo ponto, e bastante importante, né? A gente tem aí uma LGPD ainda bem jovem, né? Mas é melhor do que em muitos países do mundo. E é super importante a gente cuidar desses dados, garantir que esses dados vão ser realmente, né, mantidos em segurança, que a gente não vai ter ninguém hackeando essas informações, porque, afinal de contas, a gente tem informações sobre o que aquela pessoa está consumindo de conhecimento, mas também dados pessoais de contato, muitas vezes. Tá? Terceiro ponto, e, se não me engano, foi o Andrei, na palestra da Inspire Mais, que falou sobre ROI também. Quando a gente fala de ROI, né, Return of Investment, retorno do investimento, uma das primeiras questões que a empresa questiona, né, beleza, qual que é o retorno do meu investimento em educação corporativa, em tecnologia para a educação corporativa? Trazer essa clareza do quanto essas empresas vão ganhar em relação a isso é um baita desafio nesse discurso. E aí, nada melhor do que a prática, ou a vivência, ou cases que você possa trazer. Tá? E aqui eu vou citar um case. Quando a gente fez um programa de estágio numa grande empresa aqui de Floripa, o desafio era garantir que o turnover seria tratado de forma periódica. Ou seja, já existia uma média de turnover de 15% no time ali de atendimento ao cliente. Ou seja, todo ano ele perdia 15% do time de atendimento ao cliente. E todo ano ele contratava picadinho, 1 em janeiro, 2 em fevereiro, 3 em março. E o esforço dele de capacitação era distribuído ao longo do ano e era repetido. Ou seja, aquele mesmo instrutor, para treinar aqueles novatos, fazia a mesma coisa várias vezes. Quando a gente mostrou que investir num programa de estágio, em que as pessoas ficassem 6 meses dedicadas ao aprendizado, conceitual e prático, que depois, ao longo de 2 anos, esse retorno seria devolvido e era melhor em resultados, a empresa começou a pensar diferente e chegou a 4 edições do programa de estágio, até que o mercado se estabilizou. E aí, quais foram os resultados alcançados? As pessoas que ficaram 6 meses em capacitação, em relação às pessoas que eram contratadas direto do mercado, sem esse processo, ao longo de 1 ano, a produtividade dessas pessoas era 28% maior do que as pessoas que vinham de mercado, porque elas passavam por um processo robusto de capacitação e de acompanhamento. E, ao longo de 2 anos, considerando que essas pessoas seriam contratadas,
o retorno do investimento era através da economia com o salário, porque você contratava pessoas em processo de formação, em relação a pessoas que vinham do mercado, obviamente, já com bagagem, com salário maior. Então, a gente conseguiu mostrar que era 59% mais barato fazer um programa de estágio, capacitar essas pessoas, que ao longo dos 2 anos, essa economia seria gerada. Tá? Então, olhar para esse ROI, trazer essas informações de como aquilo impacta no seu negócio é fundamental para a educação corporativa alavancar e você, inclusive, ter recursos para investir em tecnologias de educação e tudo mais. Tá? E, por último, obviamente, gente, não menos importante, gente é sempre uma coisa que precisa estar junto nessa decisão, nesse momento. Ó, Andrei, acabei de falar de você agora há pouco. Aham. E era ROI o assunto. E aí a ideia é exatamente que as pessoas tenham consciência de como é importante elas se manterem nesse processo contínuo de aprendizado, exatamente para que elas também acompanhem o ritmo das novas tecnologias. Bom, e aí recomendações, né, possíveis, tá, pessoal? Porque, obviamente, né, ninguém faz milagre assim da noite para o dia. Mas eu acho que é importante que, na hora que vocês decidirem criar uma estratégia de educação corporativa e adotar uma tecnologia, olhar para essa questão da inovação, que isso seja coerente com a estratégia da sua empresa. Não adianta também, né, uma bala de canhão para matar um problema pequeno. Então, faça de forma contínua e crescente para que isso seja coerente com o seu negócio. Segundo ponto, envolver, né, engajar tanto os funcionários como as lideranças, enfim, em todo esse processo de implementação dessas novas tecnologias para que a educação corporativa alavanque. Tá? E aí é importante, obviamente, também trabalhar treinamento sobre a própria iniciativa de educação corporativa. E, por último, monitorar. Gestão data-driven, pessoal. Não adianta querer criar várias iniciativas e não mostrar o resultado, não mostrar isso em dados. Tá? Então, trabalhem bastante com a avaliação de resultados, exatamente para também ajustar essa rota aí durante o processo de criação desse projeto. Bom, e por último, para quem tiver aí curiosidade, essas são algumas outras análises de várias outras tecnologias, tá, que são recomendadas, enfim, pelo KM Institute, pela McKinsey, pela Deloitte, enfim, uma série de instituições que hoje em dia se dedicam ao assunto da gestão do conhecimento, exatamente para que vocês possam pesquisar ainda outras, né, tendências que estão no radar, como gamificação, metaverso, outras tecnologias digitais, a questão do ensino híbrido, como é que ele pode ser alavancado, a própria questão do lifelong learning, enfim. A Deloitte vem avançando bastante, trazendo muitas pesquisas sobre esses temas, exatamente para poder mostrar, né, como as tecnologias estão cada vez mais impactando na educação corporativa. Pessoas, aqui fica o meu contato, enfim, tem 2 minutos para dúvidas, caso alguém queira perguntar, menos o Gabriel. E é isso, deixe meu contato aí, também o LinkedIn, caso alguém queira trocar uma figurinha. Tá bem? Beleza? Obrigada.